Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é o Teorema de Tales, que trata sobre as proporcionalidades entre segmentos de reta. Bom, ele se baseia na seguinte situação. Quando nós temos três retas paralelas, nomeei aqui com R, S e T, relembrando aqui o que são retas paralelas. São retas que estão sempre a uma mesma distância uma da outra. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a distância dessas duas retas e pegar essa mesma distância em outro lugar, essa distância vai ser sempre a mesma. Tá? Outra forma de interpretar retas paralelas é que são retas que quando você prolonga, ou seja, quando você aumenta elas para qualquer um dos dois lados, são retas que nunca vão se cruzar. Tá? Então, a gente pode ter retas concorrentes, ou seja, que se você aumentar elas, em algum ponto elas vão se cruzar. E a gente pode ter retas paralelas, que são retas que nunca vão se cruzar, por mais que a gente aumente elas. Então, a primeira situação para que a gente tenha essa proporcionalidade entre segmentos é que essas três retas sejam paralelas. Sobre essas três retas, nós traçamos outras duas, tá? E aí nós vamos obter, dentre os cruzamentos dessas duas retas com as paralelas, nós vamos obter segmentos de retas, ou seja, a gente vai ter pedaços de retas. E existe uma proporcionalidade, ou seja, existe uma razão de um segmento para outro. Tá? E a razão é baseada no seguinte: esse pedacinho de A até B, de A até o B, ou seja, esse pedacinho é correspondente ao pedacinho D e E. Então, AB é correspondente ao DE. Enquanto que esse outro pedaço aqui que sobrou, o BC, vai ser correspondente ao outro pedaço que sobrou aqui de baixo, o EF. Bom, essa relação é colocada por Tales de Mileto da seguinte forma, ou seja, o AB está para o BC igual, ou seja, da mesma forma que o DE está para o EF. Ou seja, existe uma relação de correspondência. Se você pega esse pedaço sobre esse, vai dar o mesmo resultado que esse pedaço sobre esse. Da mesma forma, a gente poderia incluir aqui também o comprimento dos dois segmentos juntos, do AC e do DF, tá? Mas vamos ver isso em um exemplo. Vejam aqui, nós temos retas R, S e T paralelas, do mesmo jeito que eu estava explicando no slide anterior, e nós temos aqui algumas medidas. E eu estou perguntando, nesse caso, quanto mede o segmento que falta, o segmento BC. Ó, esse pedacinho que vai do B até o C, quanto ele mede? Então, é só a gente montar aquela regrinha de 3, que é o Teorema de Tales. A gente vai dizer que esse pedacinho daqui, do A até o B, que mede 1 centímetro, está para esse outro pedaço, que a gente não sabe quanto mede, e isso vai ser igual a esse pedaço, 0,8, sobre esse outro pedaço que é 1,6. Tá? Então, para montar aqui a fórmula, é só você pegar um pedaço sobre o outro da mesma reta. Tá? Tem que pegar o valor que está na mesma reta. Então, você pega esse valor, coloca em cima. O valor que está na mesma reta na parte de baixo, você coloca embaixo. Aí aqui em cima de novo. O que estava em cima, coloca aqui em cima.
esse outro que está na mesma reta, coloco embaixo. Pronto, montando essa regrinha de 3, para resolver, é só a gente fazer meio pelos extremos. Ou seja, a gente vai multiplicar cruzado. A gente vai multiplicar o 0,8 vezes o x. E isso vai ser igual a multiplicar o 1 vezes o 1,6. E agora, vamos multiplicar 0,8x, eu só repito. 1 vezes 1,6 é 1,6. Esse 0,8 está multiplicando. Para poder descobrir o valor do x, é só eu pegar ele que está multiplicando e passar para o outro lado, dividindo. Então, ó, vai ficar x desse lado igual 1,6 já estava aqui, eu vou repetir 1,6. E aqui eu vou passar dividindo por 0,8. Então, é só dividir 1,6 por 0,8. Os dois números têm vírgula e os dois têm uma casa depois da vírgula. Então, não precisa completar de nenhum dos dois lados. Eu simplesmente vou esquecer a vírgula. É como dividir 16 por 8, que dá 2. Então, x é igual a 2 centímetros. Vamos utilizar esse mesmo teorema em alguns problemas diferentes que podem aparecer para a gente. Tá? Então, nesse caso, nós temos aqui um triângulo ABC, ou seja, é um triângulo que tem as pontas no A, no B e no C. E aí ele informa algumas coisas sobre algumas medidas que a gente precisa colocar lá no desenho. Ó, ele está dizendo que do A até o D nós temos 9 centímetros. Então vamos olhar lá na figura. Do A até o D, onde fica? Ó, do A até o D, ou seja, esse pedaço aqui, mede 9 centímetros. Do A até o B, mede 15. Então, ó, do A até o B, que está aqui embaixo, ou seja, esse pedaço inteiro, mede 15. A última informação, do A até o E, mede 6 centímetros. Então, ó, do A até chegar no E, mede 6 centímetros. A pergunta é o que? Determine a medida do lado EC. Ou seja, é para a gente calcular quanto mede do E até chegar no C. Então, esse pedacinho que falta é o nosso X. Sabendo que as retas são paralelas. Essa questão de dizer que as retas são paralelas é só para a gente ter certeza de que pode usar o teorema de Tales, como eu apresentei. Então, como é o teorema de Tales? A gente tem que pegar esse pedaço sobre esse, igual esse sobre esse, para a gente montar a regrinha de 3. Observem que eu não posso dizer que esse pedaço aqui é o 15, porque veja, esse pedaço de cima é 9 e eu informei na questão que ele completo é 15. Mas veja, se ele completo é 15 e esse pedaço de cima é 9, quer dizer que esse pedaço aqui de baixo, ó, 15. Para cá eu tirei 9, para cá só sobrou 6. Então, não vou usar o 15 aqui na nossa conta. Eu vou usar o 9 e o 6. Então, ó, 9, que é o primeiro de cima. O de baixo vai ser 6. Vai ser igual. Do outro lado, eu pego a outra reta. Eu tenho 6 em cima. E embaixo vai ser o X. Certo? Então, ó, 9 e 6 dessa reta, 6 e x da outra reta. Agora aqui eu faço meio pelos extremos. Vai ficar 9 vezes x igual, do outro lado, 6 vezes 6. Aqui eu posso resolver, né? 6 vezes 6 vai dar 36.
E esse 9 que está multiplicando o x, como eu quero descobrir o valor do x, eu vou passar o 9 para lá, para deixar o x sozinho. Então, do lado de cá fica só o x igual 36. O 9, como estava multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. 36 dividido por 9 dá 4. Então, esse pedacinho aqui é de 4 centímetros. Vejam o seguinte exemplo. Os proprietários de uma área pretendem dividi-la em 3 lotes para construir casas para os seus filhos, conforme a figura abaixo ao lado, no caso. Calcula os valores de x e y, sabendo que as laterais são paralelas. Então, ó, eu estou dizendo que essas retas aqui das laterais dos terrenos são paralelas. Então, se isso aqui são retas paralelas, as ruas que cruzam vão formar segmentos proporcionais, como no Teorema de Tales. É como se fosse aquele desenho que eu estava fazendo assim, só que agora eu estou fazendo eles assim. Tá? Mas é a mesma coisa. Vai existir aqui uma proporção desses números. Então, ó, é um pouquinho diferente do outro exemplo, porque aqui vocês observem que tem 3 segmentos, enquanto que nos outros exemplos só tinha 2 de cada lado. E agora, professor, eu vou fazer uma conta colocando os 3? Não. O Teorema de Tales a gente só faz de 2 em 2. Tá? Então, para poder descobrir o x, eu vou pegar esses e esses, os 2 primeiros. Quando eu quiser fazer o y, aí eu tenho que pegar de 2 em 2 também. Então eu vou ter que pegar, ó, esses e esses para descobrir o y. Tá? Então é só você pegar de 2 em 2. Certo? Podia ter 3, 4, 5. Você só pega de 2 em 2. Certo? Então vamos fazer primeiro para descobrir o x. Ó. Eu vou pegar esses dois, ó, x e 18. X e 18, tá? O x vem primeiro, estou botando o 18 embaixo. Do lado de lá é 8 e 12. Então, como eu peguei primeiro o x e botei em cima, eu vou colocar agora o 8 em cima e embaixo o 12. E aí é aquele mesmo processo. Eu vou multiplicar cruzado, meio pelos extremos. De um lado vai ficar 12 vezes o x igual, do outro lado, 8 vezes 18. Aí eu vou multiplicar. Quanto é que dá 8 vezes 18? Eu vou repetir aqui, 12x igual. 8 vezes 18 vai dar 144. Agora, como eu quero descobrir o x, eu tenho que deixar ele sozinho. E esse 12 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, do lado de cá já tem 144. Eu vou dividir ele por 12. 144 dividido por 12 dá 12. Bom, agora para descobrir o y, eu vou mudar. Ó. Eu vou pegar esses dois e esses dois, os dois últimos. Então, de um lado eu vou ter 18 e y. Do outro lado eu vou ter 12 e 20. Aí eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. 12 vezes y igual, do outro lado, 18 vezes 20. Aí vamos multiplicar isso aqui, ó. 18 vezes 20 vai dar 360. E esse 12 que estava multiplicando, vou passar ele dividindo. Então vai ficar 360 dividido por 12, que dá 30. Então, aqui no x nós tínhamos 12 metros, aqui no y nós tínhamos 30 metros.
Para finalizar essa aula, um exemplo um tanto diferente. Primeiro porque as retas dessa vez estão cruzadas, mas a montagem é a mesma, tá? Vamos ter que observar o seguinte, ó, nessa reta aqui eu vou ter x mais 5, ó, x mais 5, a gente vai tratar isso aqui como uma coisa só. Aqui na mesma reta eu não vou pegar esse 4 que está embaixo, ó, eu tenho que seguir, ó, esse x mais 5 foi dessa reta. Então, o outro que vai ficar embaixo do x mais 5 é esse daqui, ó, que está na mesma reta do x mais 5. Então, aqui embaixo é 6. Do outro lado, eu tenho 10 e 4. Então, 10 na de cima e 4 na de baixo. Agora, aquele mesmo processo de multiplicar cruzado, meio pelos extremos. Só que aqui nesse caso nós vamos ter algo diferente, porque vejam, o 4 ele não vai multiplicar só o x, ele vai multiplicar o x e vai multiplicar o 5. Tá? Então, quando tiver alguma questão assim, com uma letra e um número, a gente vai ter que prestar atenção nisso. O 4 ele vai ter que multiplicar os dois. Tá? Então, como é que fica essa montagem? Ó, 4 vezes... Como ele vai multiplicar essas duas coisas, eu vou botar entre parênteses. X mais 5 igual, do outro lado, 10 vezes 6. Bom, vamos fazer essa multiplicação aqui. Como eu falei, o 4 ele não está multiplicando só o x. Ele vai multiplicar o x, só que ele também vai multiplicar o 5. Tá? Então, a multiplicação dupla aqui, ó. 4 vezes x, 4x. Depois eu vou fazer 4 vezes 5. Então, 4 vezes 5 dá 20. Mais 20. Igual, do outro lado, 10 vezes 6, 60. E agora, nós temos o 4x e temos o 20. Nós podemos pegar esse 4 e passar para lá agora? Não. Por quê? A gente está com o 4 junto do x. E tem um elemento que está solto do x. Então, para a gente poder deixar o x sozinho, primeiro passo, mandar para lá os elementos que não tem o x. Então, nós vamos repetir esse 4x. Esse 20 que está solto do x, a gente manda ele para o outro lado. Então, ó, 4x igual 60. E agora sim a gente vai pegar, ó, esse mais 20, ele passa para o outro lado. Como a gente está mudando de lado, ele passa negativo. Então, menos 20. Então, ó, vai ficar 60 menos 20, que é igual a 40. E aí... eu tenho agora, sim, o 4 que estava multiplicando e eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar o x sozinho aqui e o 40 vai ser dividido por 4. 40 dividido por 4, 10. Então, a medida x aqui é 10. Ou seja, esse pedaço de cá, ele mede 10 mais 5. Ou seja, ele mede 15. Bom, com isso já dá para vocês terem um mínimo para resolver as questões da atividade proposta. Se não conseguirem entender alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim, né, tanto pelo Google Sala de Aula como pelo WhatsApp, que eu tento ajudar vocês, tá?